Ei, qual o caminho que você está percorrendo? Qual o legado que você está deixando? Qual trajetória você está percorrendo? E eu estava caminhando aqui, eu sempre costumo, conversar com Deus e o Espírito Santo. Ah, Júnior, quem é esse tal de Espírito Santo que você vive falando? Eu não conheço, pois a gente que entregou a vida para Cristo, a gente morreu para o mundo e vive para Cristo. E aí as pessoas, vocês morreram? Como assim? Cara, morrer é lucro. Para quem conhece Deus, conhece Jesus, sabe que a gente está de passagem, mas a gente tem que deixar obras. Quais as obras que você tem deixado? Que o Espírito Santo é aquele que é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro. Quando Jesus morreu e foi assentar à destra do nosso Pai, o nosso Criador, que é Deus, Ele deixou o Espírito Santo. Aí, Júnior, quem é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é aquele que deixa os frutos, que é a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a paz de espírito. Pois quando Deus nos criou, Ele soprou um sopro de vida. Mas por causa do pecado, veio a morte. E o pecado trouxe a morte, trouxe a escassez. Mas Jesus veio, esse Jesus que vocês tanto escutam falar, Jesus, Jesus. Jesus é aquele que era o verbo e se fez carne. Antes de tudo, antes da criação do mundo, antes dos 7 dias, antes de Deus nos criar, Ele já era o verbo, Ele já era a palavra. Então tudo que você fala, tudo que você profetiza as tuas palavras são mais reais que uma rocha, sim, pois a palavra é viva, a palavra tem energia. E eu vendo essas pegadas caminhando aqui, tava um pai e uma filha caminhando. O Espírito Santo me tocou muito forte e falou: quais pegadas você tem deixado, com quem você tem caminhado, quem está do seu lado, quem você está caminhando contigo. O Espírito Santo sempre está caminhando contigo, dia e noite, noite e dia. Você, quando está trancado no quarto, chorando por causa de adversidades, circunstâncias, isso é normal. Jesus teve adversidades, Jesus chorou. Jesus era 100% homem. Ele teve que se fazer homem, porque Jesus se fez homem para levar a morte, levar as nossas doenças, as nossas dores. Por que isso, Júnior? Porque alguém morreria por mim? Sim, alguém morreu por você. Alguém morreu por você. E eu queria perguntar para você hoje: quais pegadas você está deixando e quais pegadas você está caminhando? Pois todo mundo que tem autoridade está sobre uma autoridade. Como assim, Júnior? Autoridade. Todo mundo que aprendeu algo teve um professor. E procure entender da palavra, ler. Às vezes a gente quer ser religioso. Jesus não foi religioso. Jesus pregava para os próprios fariseus. O que é fariseu, Júnior? Era aqueles que eram mestre da lei, da palavra. E ele ia nas sinagogas, pregava, e os mestres não entendiam o que ele estava passando. Então, queria deixar essa pergunta para vocês: quais pegadas vocês têm deixado na trajetória, com quem você tem caminhado? E lembre-se, existe uma eternidade depois do fim. O fim é melhor que o começo. Eu acredito que existe eternidade. Então, esse ano de 2023, que praticamente hoje é o dia da virada, quais pegadas você vai deixar de legado,
para os seus filhos, para os seus amigos, para quem você conhece, pois quando você lança uma palavra, essa palavra é uma semente. E eu sempre penso assim, toda vez que você acordar, você acordou para matar ou morrer, você acordou para salvar ou para matar, pois a tua palavra tem poder de vida e de morte. Então, sempre semeie as palavras de vidas, pois a palavra de Deus não volta vazia. Eu queria passar isso que o Espírito Santo tocou em mim na vida de vocês. E qual é a intenção desse vídeo, de tudo isso que eu tô conversando aqui com vocês? Vou sentar aqui. Ai, Júnior, por que tu tá falando tudo isso nesse vídeo? Bom, eu queria que vocês caminhassem junto com Jesus e convidassem ele para ser o amigo de vocês, conselheiro, professor. Assim como eu vi aquele pai e aquela filha caminhando e aquelas pegadas no chão, Jesus hoje te convida a você caminhar ao lado dele. Primeiro a gente caminha atrás. Primeiro Jesus vai na frente, ele é o caminho. Jesus é o caminho, então ele vai na frente, que nem o pai. O pai vai na frente para mostrar o caminho para o filho. E o filho vai atrás seguindo as pegadas do pai. Conforme o filho vai crescendo, vai perdendo medo, vai aprendendo as coisas da vida, Jesus, que é o pai, que é o nosso pai, que... Imagine comigo assim como Jesus falava em parábolas, eu vou tentar passar uma história para vocês. Jesus, como se fosse o nosso pai, então ele está na frente. E aí o filho vai guiando os passos do pai. Conforme o filho vai crescendo, o pai chama o filho e coloca do lado. E o filho vai caminhar lado a lado, as pegadas juntos. Conforme o filho já cresceu, o filho vai na frente. Então, Jesus te convida hoje para você deixar suas dores, seu sofrimento e seguir os passos dele. Conforme você vai criando uma casca, uma maturidade, no mundo espiritual a gente fala que primeiro a gente tem vestes, e as nossas vestes estão sujas. As minhas vestes eram sujas do pecado, e Jesus lavou minhas vestes, me deu vestes novas, alvas, brancas. Depois ele coloca o selo do Espírito Santo, que é esse que eu sempre fico falando para vocês, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo que Deus coloca em nossas vidas. É uma marca, porque o pecado tirou isso da gente, tirou da presença. E o Espírito Santo significa isso. Sempre quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai saber que ela é uma pessoa marcada pelo selo de Deus. Então Jesus nos limpa. Tem até uma passagem que Jesus pega, estava ele e seus discípulos, e ele pega um pano, um baldinho, coloca água e lava o pé dos discípulos. Porque o mestre sempre vai saber o seu lugar de ensinar. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Então, conforme ele vai fazendo isso, ele coloca, depois que você estiver na frente já, um filho grande, ele vai te colocar uma armadura, nossa armadura celestial, que tem em Efésios, que é o nosso capacete, que é a nossa espada, que é as nossas sandálias, que é o nosso cinturão. Então, não sei o que tu está passando hoje, se você está com um desejo de morte, se você está com uma ansiedade, você tem um problema financeiro, um problema de doença, olhe para Deus nesse exato momento e fale assim: Jesus, hoje eu entrego minha vida para Ti, perdoa pelos meus pecados, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. E se você quiser, pode me chamar, me chama no direct, a gente conversa, ou você procura uma igreja, pede para Deus te direcionar para uma igreja, mas não perca tempo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? No mundo digital tem muitos vídeos
que estão gerando morte. Então nós, como sabemos a palavra que é vida, a gente tem que passar isso adiante. Porque como eu entreguei minha vida a Cristo, entreguei não, né? Ele entregou a vida dele para mim, ele morreu por mim, ele me amou primeiro. Então, meu dever é passar isso para as outras pessoas. Então, se você quer mudar tudo isso, entregue sua vida hoje e convida Deus para caminhar do teu lado. Porque as pegadas, as pisaduras de Jesus cura, sabe? Ora, pede direcionamento para Deus. Qualquer coisa, chama no direct aí. Tamo junto. Espero que isso venha confortar a vida de vocês. E entenda, a sua vida não acaba numa virada de ano, não. A gente tem a eternidade. Pensa no legado que você quer deixar. Tamo junto.